Preview. Olá, bem-vindos ao curso de Introdução ao Direito Marítimo da MLaw. O meu nome é Alexandre Alexi, eu sou professora de Direito Internacional Público e de Direito Internacional Privado, sou mestre em Relações Internacionais e doutora em Ciência Política. No nosso tema de hoje, nós vamos focar no direito internacional do mar, tá? Nós vamos falar sobre a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também conhecida como a Convenção de Montego Bay, né? Ela foi assinada na cidade de Montego Bay. Essa convenção que disciplina, né, o direito do mar, ou seja, a limitação das zonas, né, marítimas, né, ela foi ratificada por vários países, ela foi assinada pelo Brasil. Ela foi ratificada, né, pelo Brasil pelo Decreto 99165 de 1990. Essa Convenção das Nações Unidas, no âmbito da ONU, ela foi assinada em 1982. O que eu quero que vocês acompanhem comigo? Além da Convenção, né, que ela foi ratificada pelo Brasil, o Brasil faz parte desse tratado, ele se submete às regras, né, da Convenção. O Brasil também criou uma lei interna, que é a Lei 8.617 de 93, que essa lei vai delimitar o que nós chamamos de áreas marítimas do território brasileiro. Entenderam? Então, nós temos a Convenção, e a Convenção deixa determinado que cada país delimite as suas fronteiras marítimas, e que nós vamos conversar exatamente sobre isso agora, tá? O que eu quero que vocês tenham em mente, inicialmente, eu inclusive estou abrindo aqui um material que eu quero muito conversar com vocês, as ampliações do nosso território marítimo. Deixa eu abrir aqui um material que eu vou esclarecendo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem da nossa aula, tá? Então, vamos lá. Para entendermos o que é o mar territorial, o que é a zona contígua, enfim, aquele espaço que o Brasil tem de água, ali também é entendido como uma parte do território brasileiro. Então, quando você fala em território brasileiro, vai englobar a terra, o ar, né, a parte aérea, e vai englobar também o espaço marítimo. E nós vamos verificar agora até que ponto o Brasil exerce a soberania, e o Brasil tem como território esses espaços que nós chamamos de marítimos, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria que vocês entendessem algumas questões, antes de eu entrar na parte de delimitação de áreas, que a Convenção, né, das Nações Unidas para o Direito do Mar, ela traz alguns princípios, tá, que os países devem obedecer. E, inclusive, a própria Convenção diz que os países que não têm mar, não são países costeiros, eles têm o direito de utilizar os portos, ou seja, eles têm o direito de exercer o que nós chamamos de transporte de mercadorias, né, por meio de navios dentro, ou seja, por exemplo, o Paraguai ele não tem saída para o oceano, então eles usam os portos brasileiros. Então, é o direito que o país tem de utilizar. Então, o que eu quero que vocês entendam é que os países que não são países costeiros, eles também têm que se submeter aos princípios da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Aí nós vamos ter aqui alguns princípios que eu vou trazer para vocês e falar os mais importantes: a manutenção da paz e promoção da justiça internacional, né, e progresso de todos os povos, até porque os oceanos eles são utilizados como uma forma de comércio internacional, porque grande parte, né, do comércio internacional é feito hoje pelos oceanos, né, por embarcações, por navios. Então, quando nós falamos em progresso das nações, significa comércio internacional que é realizado, né, por navios e utiliza os oceanos, né. Nós vamos ter aqui a importância da cooperação internacional, que os países cooperem para que esses princípios venham a ser atingidos. Nós vamos ter aqui o respeito à soberania nacional, entendendo que cada país que tem, por exemplo,
Quando você fala de soberania, para um navio atracar no Brasil, ele precisa inicialmente de autorização, tá? Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Nós vamos ter aqui outro princípio, que é a facilitação das comunicações, né? Porque hoje vocês sabem que os cabos de fibra ótica eles estão ali nos oceanos, né? Os cabos de comunicação. Então, uma da importância que eu digo dos oceanos é o auxílio nas telecomunicações. E nós vamos ter aqui, né, o uso pacífico desses espaços marinhos e a preservação do meio ambiente marinho, que é um dos princípios da Convenção, que ela prima que os estados eles têm que respeitar e preservar o meio ambiente marinho. Tá? Enfim, agora nós vamos aqui também verificar que a Convenção ela criou um Tribunal Internacional do Mar para dirimir questões atinentes a dúvidas com relação à própria Convenção. A sede fica em Hamburgo, na Alemanha. Tá? Agora vamos lá. O que eu quero que vocês entendam depois, né, quem está estudando para concurso, vai fazer prova para juiz federal, Ministério Público Federal, tem que ficar atento, porque é um tipo de lei que costuma ser cobrada nesses concursos, né? Vamos lá. Nós vamos ter aqui o mar territorial. O mar territorial é um espaço que vai da linha de base, nós podemos dizer da praia, né? Podemos melhor assim, a linha de base, e é um espaço que vai até 12 milhas náuticas. O espaço do mar territorial, ele compreende uma medição que vai da linha de base, ali do litoral, até 12 milhas náuticas, tendo que cada milha equivale a 1.852 metros. Então, você tem uma milha náutica, você tem 1.852 metros. Então, nesse espaço, o Brasil exerce a soberania plena. Por que eu falei para vocês? O Brasil determinou o limite de 12 milhas, porque a Convenção deixou que cada país criasse uma lei para que determinasse o limite. Por exemplo, você vai para um país na Europa que você não consegue ter 12 milhas náuticas. O que a Convenção fala? Que os países, ao delimitarem o seu espaço marinho, eles vão estabelecer, no máximo, de mar territorial, 12 milhas. Como o Brasil é um país continental, é um Brasil que tem um largo, ainda bem que você tem um espaço geográfico muito grande, né, entre o Brasil até o continente africano, então o Brasil optou, né, quando criou a lei, de colocar o máximo, né, no de mar territorial. E quando nós falamos nessa região de mar territorial, o Brasil exerce o que nós chamamos de soberania absoluta, plena. O que acontece? Nesse espaço, admite-se o que nós chamamos de passagem inocente, né? O navio ele pode passar por essa região sem a necessidade de pedir autorização às autoridades brasileiras. Ele pode passar, chama de passagem inocente. O navio passa nessa região que nós chamamos de mar territorial brasileiro. Esse navio ele não pode fundear e nem parar, ele não pode parar e fundear, a não ser que seja no caso de emergência, alguém que está passando mal, ou seja, alguma situação excepcional, tá? O que eu quero que vocês entendam? Nessa área de mar territorial, o Brasil também exerce a soberania aérea. As aeronaves também, elas já foi uma questão diferente. Para uma aeronave sobrevoar o território do mar territorial, ela precisa ter autorização. Tá? O navio não, a aeronave precisa, o navio não. Então vamos lá. Seguindo, né, nós vamos encontrar agora uma outra delimitação que é chamada de zona contígua. Tá? Tudo isso vocês vão encontrar na lei que eu acabei de falar para vocês, que é a Lei 8.617 de 93 e na Convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar. Nós vamos encontrar essa área que é uma área que equivale a de 12 a 24. Então, nós temos ali uma área que vale 24 milhas náuticas. Então, você tem a linha de base, mais 24 milhas, nós vamos entender como uma área adjacente, ela contorna o mar territorial, e nesse espaço, o Estado brasileiro, ou seja, o Brasil, e como todos os estados, né, que seguem a mesma regra da Convenção, eles podem adotar medidas de fiscalização para evitar infrações à lei, né? Enfim, fiscalização com relação a tráfico de drogas, tráfico de pessoas, enfim, uma série de questões. Um pouco mais à frente, nós vamos encontrar um espaço que compreende a chamada Zona Econômica Exclusiva.
A zona econômica exclusiva, tá, é uma área que vai de até 200 milhas náuticas. Essas 200 milhas náuticas, no caso, não abrange a aplicação das leis, tá, nesse período, nesse espaço, né? Inclusive, isso está previsto no artigo 55 da Convenção, tá? Nessa região que nós chamamos de zona econômica exclusiva, o Brasil vai exercer o que nós chamamos de uma soberania relativa e, no caso, ele pode, né, usar como para pesquisa científica a Marinha do Brasil. Nós vamos encontrar aqui a questão da preservação ao meio ambiente. Na verdade, o que o Brasil não pode? Ele não pode aplicar as leis e os regulamentos fiscais aduaneiros, tá? Salvo quando houver ilhas artificiais ou instalações e estruturas nessa zona, tá? No caso, ilhas artificiais, essas estruturas de exploração de petróleo e gás, tá bom? Então, nós vamos ter esse espaço que eu falei para vocês de 200 milhas náuticas que compreende o que nós chamamos de zona econômica exclusiva, tá? O que eu mais gostaria de conversar com vocês que, além da zona econômica que existe, né, uma soberania relativa do Brasil, nós vamos encontrar um outro espaço que é o alto mar. O alto mar é chamado de patrimônio comum da humanidade. No alto mar é a parte que não incide o poder soberano de Estado algum. Então, nessa parte, né, que nós chamamos de alto mar, os países podem pescar, eles podem colocar dutos, eles podem exercer atividades que não vêm de encontro ao direito internacional público. Eles não podem, por exemplo, fazer testes com armas nucleares, não podem fazer manobras, entenderam? Então, assim, existem algumas questões também que a própria Convenção fala, né? Embora nenhum país exerça a soberania, mas volto a falar, existem algumas práticas que não podem e não são permitidas pelo direito internacional público, né? Então, tem como objetivo, né, a própria Convenção, que é impedir e punir o tráfico de pessoas, né, o tráfico de seres humanos, o tráfico de drogas, o combate à pirataria nos oceanos. Eu já falei, né, do tráfico ilícito de entorpecentes, enfim. O que eu quero que vocês entendam que, para resumir, o Brasil tem 12 milhas de mar territorial que ele exerce a plena soberania. Nós temos um limite que vai de 12 a 24 milhas, que é o que nós chamamos de zona contígua, e nós temos um espaço de 12 milhas náuticas que compreende a chamada zona econômica exclusiva, tá? A zona econômica exclusiva, tá? Como eu falei para vocês, o Brasil exerce uma soberania relativa, ou seja, nenhum país pode pescar nessa região sem a autorização das autoridades brasileiras. Inclusive, eles podem fazer pesquisas científicas, mas que tem que ter autorização prévia do governo brasileiro. Então, pode, por exemplo, criar uma plataforma, uma pesquisa, mas tem que ter autorização. Então, eu digo que existe uma soberania relativa, né, com relação a essa região. Inclusive, o Brasil já sofreu alguns problemas com o Japão, com a China, né, no caso de pesca de lagosta em território brasileiro, né? Hoje, essa fiscalização ela é feita pela Marinha do Brasil. Eu só queria fazer um complemento aqui, que nós estamos quase aqui no nosso tempo final, né, desse nosso, chamamos nesse curso de Introdução ao Direito Marítimo, espero revê-los em breve. Eu só queria rapidamente conversar com vocês que o Brasil, né, ele conseguiu ampliar os seus limites territoriais, tá? Nessa área para exploração do pré-sal, né, que nós vamos ter um aumento na chamada zona econômica exclusiva, né, nós vamos ter um aumento, na verdade, vamos conversar isso em outra oportunidade, mas enfim, existem algumas áreas do território brasileiro que nós ampliamos de 200 milhas para 350, tá? O Brasil foi o primeiro país a conseguir ampliar o seu território marítimo perante a sociedade internacional, que podemos dizer que o Brasil ele teve o condão de alterar o que nós chamamos de regime internacional do mar. Então, em uma outra oportunidade, né, vamos conversar, né, eu pretendo ser em breve,
né, conversar a respeito dessa ampliação, e por isso que vocês vão ouvir falar, ou já ouviram falar, que o Brasil tem o que nós chamamos de uma Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul é isso, né? Esse espaço que o Brasil tem de mar, né? Ele corresponde a uma outra Amazônia. Gostaria muito de agradecer a atenção. Aproveitem bastante o curso. Até logo.